Olá, povo de Deus, bom dia! O desejo do meu coração, com certeza, é o mesmo do coração de Deus. Que o seu dia seja cheio de boas notícias, que tudo dê certo para você e que a boa e poderosa mão de Deus esteja sobre sua vida e família, amém? Glórias a Jesus por mais esse encontro com Deus, esse encontro divino. Amados, que bom quando a gente consegue conhecer os dons espirituais e fluir nesses dons. E são ferramentas espirituais que o Senhor disponibilizou a mim e a você para facilitar quanto à obra de Deus, quanto à nossa vida, quanto ao nosso caminhar aqui na terra. E agora nós vamos ouvir uma palavra poderosa da parte de Deus, falando que o discernimento de espírito está disponível a nós. Sabe que Deus diz na sua palavra que nós devemos escolher os melhores dons. E ao meu ponto de vista espiritual, principalmente, eu vejo como esse um dos principais dons. Aquele de você conseguir discernir entre o bem e o mal, quando é Deus, quando é o inimigo, quando é a nossa alma, quando é a alma de alguém que nós estamos orando, sabe? Deus nos dá a impressão dentro da gente, o discernimento para saber distinguir o que está manifestando naquela vida. Às vezes uma voz, uma palavra, né, uma direção de Deus, e a gente sabe porque sabe dentro da gente, e a gente ora e as coisas ficam exatamente como é a vontade de Deus, amém? Nós vemos em vários versículos da palavra de Deus, em vários capítulos, especialmente Jesus tendo discernimento de espírito. Jesus conseguindo distinguir quando é alma, quando é carne, quando é o espírito dele mesmo, de Deus, no caso Jesus aqui, né, estava como homem, mas quando era o espírito de Deus ou quando era maligno, o espírito demoníaco. E isso nós podemos ver claramente em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14, tinha um menino que era surdo e mudo. E Jesus distinguiu, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, Jesus distinguiu o que era que estava operando, qual era o número de demônios que estava atuando ali e conseguiu, na força de Deus, aleluia, mandar aqueles demônios saírem daquela criança. E nós sabemos o desfecho dessa palavra maravilhosa, que ele ficou totalmente livre. E eu ouço uma coisa do Espírito de Deus agora com muita profundidade também, recebem. Sabe por que Jesus tinha discernimento de espírito? Porque ele fluía não só porque ele tinha essência de Deus, porque ele era um filho de Deus, que você também é hoje, mas é porque ele tinha intimidade com Deus. A vida dele era ter comunhão com Deus. Ele já acordava e se retirava para lugares solitários para ouvir Deus, para ter a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Portanto, quando ele tinha que fazer a obra de Deus, ou ele para com ele mesmo, com certeza, Jesus viveu alguns conflitos aqui como homem, como nós ele estava, embora ele nunca pecou, mas ele tinha o discernimento, aleluia, quando ele era oprimido. E nós sabemos que a palavra de Deus diz em Lucas, no versículo 14, no capítulo 14, ou melhor, ele ali discerniu que Satanás estava tentando ele no deserto, estava oprimindo ele. E o que ele fez? Ele era um conhecedor da palavra e pelo discernimento, sabendo que estava atentando ele, que ele estava sendo tentado a pecar, mas ele não pecou porque ele teve discernimento e ele profetizou a palavra. Amados, se você está sendo tentado em alguma área da sua vida, busque de Deus o discernimento e profetiza a palavra. Ele foi combatendo o inimigo com a própria palavra de Deus. Aleluia! Ele falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele foi combatendo todas as oferendas, as ofertas, as tentações do inimigo com a própria palavra de Deus. E Jesus, ele era tão conhecedor da palavra que ele também se encontrou com a palavra de Deus. Ele se viu dentro da palavra, ele viu onde estava citando ele através de uma leitura da palavra de Deus. Então, uma das formas que nós ouvimos agora do Espírito de Deus, de nós distinguirmos o bem e do mal, nós temos que sermos conhecedores da palavra de Deus. Aleluia! E temos intimidade daquele que é o autor da palavra. A comunhão com Deus diariamente,
A busca na oração, no jejum, na intimidade é que nos faz ficar sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis à voz de Deus. Muitos chegavam perto de Deus com coisas da alma e Jesus também conseguia distinguir quando era o Espírito e quando era a alma. Quando ele conversou com Pedro, com seus discípulos, que ele falou dele mesmo, que ele era o Cristo, e aí Pedro conseguiu discernir, não pela alma. Nesse caso, ele discerniu pelo Espírito. E ele falou para Pedro, que Pedro falou dele primeiro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele estava falando, quem eles estão dizendo que eu sou? E Pedro afirmou corretamente que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque Pedro tinha discernimento. E ele falou para Pedro, Pedro, não foi carne, não foi sangue que fez você distinguir. Quer dizer, não foi sua alma, Pedro falou com ele, mas foi Deus, o Espírito do Deus vivo que revelou isso para você. Então, o Espírito do Deus vivo quer revelar para você, aleluia, quando é o inimigo, quando é a alma e quando é o Senhor que está falando ao seu coração, ou que está operando. Aí isso ajuda você com você mesmo, que às vezes você tem algum sintoma no seu corpo, você pode estar pensando que é Satanás, que é opressão, e às vezes é algo que você está comendo que está te fazendo mal, às vezes é sua alma que está muito agitada e suas emoções estão provocando alguma coisa ruim no seu corpo, e você às vezes está pensando que é o inimigo, às vezes realmente é uma opressão, e nós temos no nome de Jesus hoje que mandar sair essa opressão para nós andarmos uma vida em liberdade através de Cristo Jesus. Porque verdadeiramente está escrito, Jesus te libertou e me libertou. De fato, hoje nós somos livres. Mas sabe que antes dessa palavra em João 8 que está escrito assim também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! A verdade nos mantém livre de toda angústia, livre de todo mal, livre de toda opressão maligna, livre de toda vontade carnal. A palavra nos ensina e Deus nos mantém livre de toda cilada. Aleluia! Glórias a Jesus! Você recebeu essa mensagem? Então não deixe de compartilhar. Deixa aquele like abençoado, maravilhoso, para que esse canal de bênçãos cresça. E coloca aqui nos comentários. Você é livre em Cristo Jesus? Você já flui em algum dom? Qual o dom que você flui através do Espírito Santo? Você conhece esse dom do Espírito Santo? E Deus diz que está disponível para você. E que o Espírito Santo mais quer é te equipar para que você faça a obra do Senhor aqui com poder, com graça, com muito amor, porque eu sei que Jesus já derramou o amor do Espírito Santo no seu coração. Amém? Fico muito feliz de ter você aqui. Se você está pela primeira vez e quer se inscrever neste canal, eu ficaria muito feliz. Todas as segundas-feiras, às 6 horas da manhã, temos um vídeo poderoso da parte de Deus para acrescentar na nossa vida, aleluia, para nós sermos parecidos cada vez mais com a imagem e semelhança do Senhor aqui na terra, amém? Deus te abençoe e te guarde sempre, faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê muita paz, aleluia!